TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa aqui é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira a partir de 9 da noite. Com a reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, dá para você participar e interagir conosco. Programa de saúde gravado é no sábado, não tem como você participar. A direção da TV Candidez mantém a sua estrutura satisfatória para que possamos fazer e levar até você uma programação ao vivo. Não é só o Amostra Grátis, vários outros programas da casa são apresentados ao vivo, mantendo essa interatividade com você que é de Divinópolis ou mesmo de outras cidades. Você que nos acompanha pelo canal 13 da TV Candidez ou pelo www.tvcandidez.com de qualquer parte. Hoje é 19 de novembro, para quem não sabe, é o Dia da Bandeira. E para os amantes do futebol, hoje é o dia em que se comemora o 1000º gol do Rei Pelé. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, eu recebo o médico urologista André Barragá. Hoje nós vamos falar sobre a questão do Novembro Azul, que remete à lembrança da prevenção ao câncer de próstata. O médico Dr. André Barragá, ele que é cooperado Unimed Divinópolis. Boa noite, André. Prazer te receber aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Boa noite aos ouvintes. Agradeço aqui a oportunidade da TV Candidez e do programa Amostra Grátis de estar aqui presente com vocês hoje. E é com muito prazer que eu estou aqui para a gente bater esse bate-papo. Bacana. Quando a gente fala da questão da prevenção ao câncer de próstata, é basicamente em novembro, para fazer aí um alerta para todos os homens. E há sempre um receio, há sempre um tabu, né? Historicamente a gente sabe, nós temos falado aqui, André, que a mulher procura o consultório médico com mais facilidade. O homem, ele já tem uma certa resistência. Para a gente começar esse nosso bate-papo e para que o telespectador possa entender um pouco mais, o que é a campanha do Novembro Azul, que remete a essa prevenção? Ela é baseada em quê? Ela é baseada, Samuel, basicamente nessa dificuldade, né, que o homem tem de procurar o médico, né? E exatamente para a conscientização da prevenção, porque todo câncer, ele tem cura se ele for diagnosticado precocemente. Então, isso é muito importante que a gente faça os exames para fazer a detecção precoce de um tumor, caso o paciente venha apresentar. E a campanha do Novembro Azul, ela vem exatamente nesse intuito, para mostrar que é uma coisa usual, que é uma coisa que é corriqueira do dia a dia e que pode salvar a vida de muita gente. Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, o nosso WhatsApp já está ativo, você pode participar com perguntas, é ao vivo o programa 3222-5052. Esse número já é por demais conhecido dos telespectadores da TV Candidez. Você pode participar conosco, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Hoje o assunto é muito voltado para o homem, mas sempre quando tem esse assunto, eu vejo que as mulheres também gostam de participar fazendo perguntas para os homens. O que é a próstata? Que órgão é este? A próstata, ela é uma glândula, né? Ela é uma glândula que fica localizada imediatamente abaixo da bexiga, né? Próximo ali ao intestino grosso, que a gente chama de reto. E ela serve para produzir a secreção, ela produz grande parte, em conjunto com as vesículas seminais, ela produz grande parte da secreção seminal que vai ser ejaculada no momento da relação sexual. Então, a grande função dela é a produção da maior parte do sêmen. Quando a gente fala da questão da próstata,
nós podemos dizer que o câncer de próstata, ele é mais comum em determinada faixa etária? Sim, isso aí, os estudos mostram, né, tem vários estudos populacionais, que ele é proporcional ao envelhecimento da população. Especialmente nos homens acima de 50 anos já começa a ter um risco maior. E quanto maior a idade, maior o risco de se ter um câncer de próstata. Quando a gente fala da questão do câncer de próstata, né, que é o tumor, há um alarde, há um medo muito grande. Antes de nós entrarmos aqui no ar, o médico urologista Dr. André Barragá estava me chamando a atenção para a questão da hiperplasia prostática benigna, que não tem nada a ver com a questão do câncer de próstata, ou pelo menos inicialmente, mas que deve-se ter atenção com relação a isso. O que é a hiperplasia? A hiperplasia prostática benigna, como o próprio nome diz, é um crescimento da próstata que não é um câncer e é muito comum na população idosa. Praticamente todo homem, né, à medida que for envelhecendo, vai ter um certo crescimento da próstata, mas isso não quer dizer que seja um câncer de próstata, apesar de que isso pode causar sintomas como dificuldade miccional, esforço, às vezes demora mais para urinar, às vezes o jato de urina ele vai ficando mais fraco, mas isso não quer dizer que seja um tumor, não quer dizer que é um câncer o fato do homem ter uma hiperplasia prostática benigna. Quando o médico, por exemplo, ele for ao urologista e estiver com alguns desses sintomas, ele deve relatar isso ao médico. E tem algum exame que faz aí, que mostra a diferença entre o que é câncer e o que é apenas o crescimento, que eu estou percebendo que é quase que normal e natural do caminhar da vida do homem? Tem algum exame? Com certeza, né? E esse exame, ele é a biópsia da próstata. Então, quer dizer, a gente tem os sintomas que podem sugerir hiperplasia prostática benigna e tem alguns sintomas que podem levar à suspeita de um câncer. E o grande divisor de águas, né, o que vai fazer a gente determinar para dizer com bastante certeza, né, que é uma hiperplasia prostática benigna ou que é um câncer, é exatamente o exame da biópsia e ele é fundamental nessa diferenciação. Dá para a gente reforçar aí quais são os possíveis sintomas da hiperplasia prostática benigna e que o homem deve ficar atento? Sim, com certeza. O homem começa a reparar que fica mais difícil de urinar, porque o que acontece? A uretra, ela passa exatamente dentro da próstata, ela sai da bexiga, passa no meio da próstata, e aí vai para o pênis para o homem conseguir urinar. E quando essa próstata começa a crescer, ela vai comprimindo a uretra e começa a ficar mais difícil de urinar. Então o homem começa a reparar que o jato urinário ele não tem a mesma força, que ele está começando a ficar mais fraco, começa a ter que fazer uma certa força para urinar. Às vezes demora para começar a urinar, para ali na frente do vaso e demora, tem que ficar concentrando para conseguir começar a urinar. Às vezes, quando termina de urinar, dá uma sensação que a bexiga não esvaziou toda. E outra coisa que é um sintoma que chama atenção, às vezes é acordar durante a noite com a vontade de urinar. E aí acorda 1, 2, 3, até 4 vezes durante a noite. Isso também pode ser um sintoma relacionado ao crescimento benigno da próstata. Bacana. Eu quero fazer aqui uma pergunta do Eudes, que acaba de mandar aqui uma pergunta. Ele é de Ermida. Ele pergunta sobre a questão da prevenção. Primeiro, parabeniza a questão da campanha do Novembro Azul, esse tema que a gente está abordando hoje aqui. Tem como prevenir o câncer de próstata? Ô, Eudes, obrigado pela sua mensagem. É ao vivo e o médico urologista André Barragá responde para a gente. Boa noite, Eudes. Uma pergunta muito importante. A prevenção do câncer de próstata, ela passa basicamente pelos hábitos de vida saudáveis. Mas a gente ainda não tem, além disso, nenhum grande fator de prevenção no sentido de evitar de ter a doença. Então, o que a gente tem é o diagnóstico precoce. O homem não se distrair e não deixar de prestar atenção e fazer o exame, né, do PSA e o exame do toque retal, que são os exames fundamentais para a gente determinar se vai ser necessário fazer uma biópsia. Então, nesse caso, a melhor prevenção é a detecção precoce. Quando a gente fala da questão da prevenção, praticamente todos os médicos, e aí eu não estou me referindo só à questão da clínica de urologia, nós tivemos no mês passado a questão da campanha do câncer de mama
e tivemos aqui duas profissionais que falaram sobre essa questão. E todas são enfáticas. A questão da atividade física. Essa questão da atividade física, isso tem um efeito correto e certo na prevenção de várias doenças? E aí, eu repito, a gente não está se referindo somente à questão do câncer de próstata. Ou é uma coisa mais mental? A atividade física, ela é importante? Sim, ela é importante. Até porque ela previne várias outras coisas, né? Previne doenças cardiovasculares, melhora a parte respiratória. E a gente sabe que a atividade física, ela tende a diminuir o estado inflamatório do organismo. O que isso quer dizer? Tem várias doenças que são predispostas pela inflamação crônica, né? O câncer é uma delas. Não quer dizer que tem uma relação direta, como eu estava explicando. O exercício físico, ele não vai ser uma coisa que vai ser uma prevenção direta contra o câncer de próstata, mas existem alguns estudos na literatura que falam que parece haver alguma melhora no sentido de prevenção. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, 19 de novembro, apresentando a Amostra Grátis da Saúde. Com muito prazer, a gente recebe hoje o médico urologista André Barragá. Ele que é cooperado da Unimed Divinópolis. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Veja como a vida é linda. Como é gostoso aproveitar ao máximo cada segundo com quem a gente mais ama. É por isso que damos valor à vida. E você também tem que dar. Chegamos em mais um Outubro Rosa contra o câncer de mama. Segundo o INCA, esse câncer ainda é o que mais acomete mulheres. Só para este ano, estão previstos 59.700 novos casos no Brasil. Isso significa que quase 60 a cada 100 mil mulheres serão acometidas com a doença em 2019. A boa notícia é que mesmo nos casos em que a prevenção não é possível, o câncer de mama tem cura. Mas é preciso diagnosticar a doença o quanto antes. Faça o autoexame, consulte seu mastologista regularmente e aproveite o melhor da vida. Afinal, ela é o nosso bem mais valioso. Oncologia, valorizando a vida. Segurança, experiência, tecnologia, atenção. Mais que um sorriso bonito, cuidar dos seus dentes é uma questão de qualidade de vida. Heliodonto, Hospital Odontológico, Divinópolis e Nova Serrana. A Forte Limpeza tem produtos de limpeza residencial e industrial. Há mais de 8 anos no mercado com qualidade, preço justo e agilidade. Produtos concentrados com rentabilidade e custo-benefício. Atendimento diferenciado e consultoria exclusiva. Conforto, praticidade e agilidade sem custo adicional na entrega. Forte Limpeza, Rua Olinda, 513, Bom Pastor. 3214-5464. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219.
A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Boletins de corrida de rua. Oferecimento Forte Limpeza. Produtos de limpeza residencial e industrial. 3214-5464. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 19 de novembro. Na próxima terça-feira, dia 26, nós vamos receber aqui no programa Amostra Grátis da Saúde a presença do psicólogo Renato Rezende. Ele que faz parte da equipe do médico cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada. Nós vamos falar sobre essa questão da importância de se preocupar, de procurar um psicólogo, principalmente quem vai passar pela cirurgia bariátrica. E é claro que a gente vai falar também sobre uma questão da depressão. Nós recebemos aqui no WhatsApp da TV Candidez muita sugestão sobre a questão de depressão. Temos abordado esse tema com psiquiatras e também com psicólogos. E o Renato Rezende, repito, que faz parte da equipe do Cláudio Almada, que também é médico cooperado Unimed, vai estar conosco na próxima terça-feira e o Lucas coloca a chamada pra gente. E na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, eu vou receber aqui no programa Amostra Grátis da Saúde a presença do psicólogo Renato Rezende. Estou ao lado dele. Nós vamos falar sobre a questão, principalmente da importância do paciente que vai passar pela cirurgia bariátrica para ter uma orientação do psicólogo. Não é isso, Renato? Programa Amostra Grátis, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que assistem o programa Amostra Grátis. É isso aí, Samuel. Nós vamos falar na próxima terça-feira um pouco sobre a cirurgia bariátrica, a importância, né, o papel do psicólogo, né, durante todo o processo, né, tanto de preparação quanto no pós-cirúrgico. Nós vamos estar abordando vários temas, né, relacionados a esse assunto. Bom, nós vamos falar também sobre a questão da depressão. O que você pode adiantar para a gente desse tema que vai ser abordado na próxima terça-feira, dia 26, Renato? A gente pode falar um pouco, né, Samuel, que esse é uma questão que está afetando muita gente, a gente aborda isso muito na clínica. Eu vejo que é algo importantíssimo, né, para a gente tirar dúvidas, né, estar passando, né, para as pessoas um pouco de entendimento sobre a depressão, né, principalmente nesses tempos que nós estamos, né, nas questões do fim de ano. Então, assim, eu vejo que é um tema importante, né, e a gente vai estar abordando ele, né, na próxima terça-feira. Portanto, na próxima terça-feira, a presença de Renato Rezende, psicólogo, ele que também faz parte da equipe do médico cirurgião bariátrico Cláudio Almada. Até a próxima terça-feira, Renato. Obrigado. Até a próxima terça, eu que agradeço. Um abraço aí para o Renato Rezende, psicólogo. Nós estamos falando sobre a questão do Novembro Azul, que é a campanha que remete à prevenção do câncer de próstata. E nós teremos uma palestra aqui em Divinópolis no dia 30 de novembro. Vai ser o último sábado de novembro. O Lucas já colocou para a gente aí a chamada. Vai acontecer na Igreja Batista Betel, que fica aqui na Divina Espírito Santo, melhor, ela fica na Antônio Olímpio de Moraes, esquina com a Divina Espírito Santo. Você é convidado, vai estar lá fazendo essa palestra o médico Anselmo Tavares e vai ter também a orientação espiritual do pastor Israel Leocádio. O pastor Israel Leocádio está em Divinópolis desde 2017, fazendo um grande trabalho à frente da Igreja Batista Betel aqui em Divinópolis. O Wellington é que está também aí à frente desse evento, que vai, portanto, ser às 5 da tarde, no dia 30 de novembro, é o último sábado do mês de novembro, aqui em Divinópolis, na Igreja Batista Betel. Falando em Igreja Batista Betel, você é convidado, culto todos os domingos a partir de 7 da noite. Inclusive, você viu meu caro amigo Lucas Mendes. Um abraço importante para todos da Igreja Batista Betel, para o pastor Israel, toda a sua família. De volta com a nossa entrevista ao vivo nesta terça-feira, nós estamos recebendo hoje com muito prazer o urologista André Barragán. Nós estamos falando sobre a questão do Novembro Azul, que é a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Doutor André, uma palestra como essa também, ela é importante, ajuda a esclarecer as pessoas, principalmente para o homem que tem um pouco de receio e que não gosta, às vezes, de ir no consultório médico? Não tem dúvida nenhuma. Uma palestra dessa, ela serve como uma maneira de educação, né? E educação é uma coisa fundamental. A gente nunca perde por aprender, nunca perde por escutar alguém falando alguma coisa sobre um assunto.
né? Conhecimento é a única coisa que a gente leva com a gente, independente do que seja, né? Muito bem. Nesse segundo bloco, é padrão aqui no programa Mostra Graça à Saúde, a gente sempre gosta de fazer uma certa apresentação deste profissional que aqui passa. Quem é o médico André Barragán? Como é que é a sua história de vida? Você nasceu em qual cidade, por exemplo? Eu nasci no Rio de Janeiro. E aí meus pais foram ser professores em Viçosa, aqui em Minas, né, lá perto de Ubá. E fui criado em Viçosa, cresci como mineiro aqui, né, nessa terra de Minas Gerais, e por aqui fui ficando e gosto, e estou aqui até hoje, né? Estudei a minha vida inteira em Viçosa, e aí, na época, não tinha o curso de medicina lá na cidade de Viçosa. Então, eu optei por Belo Horizonte para fazer o vestibular e acabei passando na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz o curso lá, né? Gostei muito da cidade de Belo Horizonte, gostei muito de morar lá. E aí, durante o curso, eu descobri que eu tinha uma afinidade por cirurgia. É engraçado essas coisas, porque quando eu entrei na faculdade, eu não imaginava que eu ia gostar de cirurgia. E hoje em dia eu gosto muito. E aí, ao longo da faculdade, eu fui descobrindo isso. Eu fiz um estágio no Hospital da Baleia, de cirurgia. Você, então, concluiu o curso na UFMG e foi fazer a residência no Hospital da Baleia? Ou... Isso, porque eu tinha feito durante a faculdade um estágio lá. Tinha gostado, na época, a residência do Hospital da Baleia era uma das melhores de Belo Horizonte. Tinha um volume cirúrgico muito grande, excelentes cirurgiões, Dr. Paulo Henriques, que já até faleceu, infelizmente, Dr. Marcos Reis, Bruno de Lima, Edmilson, vários cirurgiões de peso. E essa primeira residência ela tem que ser uma cirurgia geral, digamos assim, né? Essa residência. Exatamente. Então, a gente operava, né, desde apendicite até câncer de estômago, fazia gastrectomia, tirava o estômago inteiro. Mas, enfim, era uma residência de cirurgia geral ampla, pegando a parte oncológica, pegando a parte de abdômen agudo. E foi muito bom, foi um período de crescimento pessoal muito grande, onde eu tive um contato grande com a cirurgia e gostei cada vez mais e mais. Resolvi que era isso mesmo que eu ia fazer. Gostei tanto que resolvi fazer cirurgia geral, especificamente na área de trauma lá no João 23. Então, eu fiz mais um ano no João 23 de cirurgia do trauma. E aí a gente operava baleado, paciente vítima de facada, acidente de carro, né? Tudo isso, né? E foi um outro período também de crescimento pessoal muito grande. Serviu para pegar uma lida de operar um paciente grave. E essas coisas fazem uma diferença, pelo menos para quem gosta assim, de cirurgia e procura se dedicar nessa área. Você pega uma segurança adicional, né, para trabalhar com doente grave. Eu acho que isso é muito importante. E aí, fiquei um tempo trabalhando com cirurgia geral, cirurgia do trauma, que eu sempre gostei bastante, gosto até hoje. Né? Quando é necessário, quando precisa, eu ajudo os colegas lá no São João de Deus. E acabei optando depois por fazer urologia, que também é uma área que eu acho que é muito interessante da medicina, né? Especialmente porque eu comecei a gostar bastante dessa parte de oncologia, né? E vi que a urologia tem bons resultados cirúrgicos, acabei optando por fazer urologia. E aí fui fazer no Hospital Felício Roxo, também um hospital bastante conhecido, né? Consegui passar lá e foi uma residência muito boa. E você está atuando como médico urologista, então, desde quando? Mais propriamente nessa clínica, digamos assim? Isso. Na urologia, eu estou atuando especificamente, exclusivamente há 2 anos, né, que eu terminei a residência. Já tinha algum contato com urologia, já auxiliava alguns colegas urologistas de antes, né, mas assim, que eu terminei a residência e agora estou trabalhando exclusivamente com urologia há 2 anos. E como é que você está sentindo Divinópolis, né? Ou que já sentiu, porque você já tem aí quase 2 anos. Divinópolis, você sente que é uma cidade que abraça bem, que acolhe bem aquelas pessoas que vêm de fora? Olha, não tem dúvida. Eu não posso reclamar absolutamente nada. Pelo contrário, eu tenho só que agradecer. Eu acho que foi uma cidade que me recebeu muito bem. Me recebeu de braços abertos, assim, não só os colegas, né, lá do Hospital São João de Deus, dos hospitais onde eu estou trabalhando aqui, como a população como um todo. Eu acho que a população divinopolitana aqui é uma população muito acolhedora,
né? Todos os médicos que aqui passam sempre dão esse tipo de depoimento, né? Que não são de Divinópolis e que sentem que Divinópolis é uma cidade que não carrega a questão do bairrismo e que recebe bem. Falando em receber bem, deixa eu mandar aqui um abraço para o seu colega, com a sua permissão, para o Deni Veloso, né? Que é parceiro aqui também nosso, um dos grandes urologistas também, que é seu amigo, né? Também, né, André? Com certeza, excelente urologista. O Deni que deve estar nos assistindo. Deni, grande abraço para você. Espero que você esteja continuando aí na sua atividade física. O médico André Barragá é cooperado Unimed, né? Como é que foi essa entrando para a Unimed aqui da Divinópolis? Já estava pleiteando essa entrada há algum tempo. A Unimed, no ano passado, por questões de reforma da sede, etc., andou com os processos todos parados. Mas agora, felizmente, deu certo. Eu tive a sorte de ser aceito no grupo aí, né? E pretendo contribuir mais ainda, né, para a saúde divinopolitana agora que eu estou com a Unimed aí. Bacana. Só confirmando aqui, o contato é o 98826-2005. Tem o 3216-6750, daqui a pouco o Lucas vai colocar pra gente. É na Getúlio Vargas 780, no 9º andar, né? Bem aqui no centro em Divinópolis. Correto. Bom, nós estamos falando hoje sobre a questão do câncer de próstata. Estamos em novembro e que remete à questão da campanha do Novembro Azul. E alguns homens estão aqui fazendo aqui perguntas. Que bacana. Olá, Samuel, muito boa noite. Boa noite também ao doutor André, sou Ana Maria. Gostaria de saber se uma pessoa que fez cirurgia de próstata pode tomar bebida alcoólica todos os fins de semana, mesmo sendo apenas 2 latas. Ou seja, a pessoa fez uma cirurgia de próstata e quanto tempo depois ela está livre para tomar uma bebida alcoólica? Tem esse prazo? Muito obrigado aqui a Ana Maria que fez a pergunta e o médico André Barragá responde para a gente. Boa noite, Ana Maria. Bom, no período pós-operatório imediato, quer dizer, que vai do momento que o paciente sai do bloco cirúrgico até as primeiras semanas após a cirurgia, enquanto está em cicatrização, o ideal é não beber, né? Não tem esse limite muito certo, né? Mas uma cerveja, né, de vez em quando, né, uma bebida alcoólica em baixa dose, não faz mal, né, desde que se beba com moderação. Não existe esse período tão certo, mas o ideal é que pelo menos até já está cicatrizado, até tirar os pontos, tirar a sonda, né? Aí a gente pode começar a pensar nisso, mas no período de cicatrização é melhor evitar. Você está, esses últimos 2, 3 anos, ligado diretamente à urologia. Você se lembra, e eu não sei se você pode responder, dentro da sua questão da ética médica, acredito que sim. Qual foi o caso de pessoa mais jovem que você detectou um câncer de próstata e que você... Imagino que para o médico também não deve ser fácil, né? Dar a notícia, fazer esse tratamento e dar o prosseguimento, seja lá qual for o tratamento, de retirada ou não da próstata, enfim. Qual foi a menor idade, você se lembra? Sim, me lembro bem porque essas coisas marcam, né? Assim, foi um paciente de 45 anos. E aí tem uma questão importante da gente falar, que é a questão do caráter familiar do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele tem uma tendência genética, apesar da gente ainda não ter descoberto exatamente qual o gene, né? A gente já sabe, os estudos todos já mostram que tem uma tendência familiar. E aí, nesses casos de pessoas que já têm algum parente que tenha tido câncer de próstata, especialmente se for numa idade mais nova, vale a pena começar a fazer essa investigação numa idade mais precoce. Então, no meu caso, foi um paciente de 45 anos, né, que teve um câncer de próstata. Você está respondendo agora a pergunta do Alisson. Você está pedindo para você falar sobre a hereditariedade, né? Se tem relação, né? Ele pergunta também sobre a questão da alimentação saudável. Quem tem uma alimentação saudável pode ajudar a evitar o câncer de próstata? Alisson, muito obrigado pela sua pergunta. A primeira parte você respondeu, que é a questão da hereditariedade. O pai que teve câncer de próstata, fatalmente o filho pode ter a doença? Sim. Existe uma margem de porcentagem? Essa pergunta do Wallace, ela é importante. Estima-se que aumenta em 10 vezes o risco, né, quando você tem um parente de primeiro grau. Quando a gente fala de parente de primeiro grau, a gente está falando exatamente de pai e irmãos, né? Especialmente se você tiver um pai e um irmão acometidos pela doença, esse risco, ele aumenta muito.
Então, são os casos onde a gente vai indicar fazer uma investigação mais precoce do câncer de próstata, fazer um rastreio para procurar numa idade mais precoce, porque aí, nesses casos a gente sabe que existe o risco aumentado e que normalmente acomete em idade mais jovem. Muito bem, eu vou finalizar esse bloco agora com a pergunta do José Maria. Ele pergunta sobre a questão das consequências da cirurgia. Ela pode apresentar falta de ereção? Obrigado, Zé Maria. E o médico doutor André Braga responde para a gente. Zé Maria, pode. Essa questão, ela realmente existe, né? Porque a ereção do nosso organismo, ela é coordenada por um conjunto de nervos que são muito finos e que passam exatamente ao redor da próstata. Especialmente no caso de tumores mais avançados, acaba sendo necessário fazer uma cirurgia mais radical, o que pode sim comprometer a ereção depois da cirurgia. Né? Muitas vezes, né, o paciente tem resposta com os medicamentos orais e consegue voltar a ter ereção. Tem pacientes que voltam a ter ereção até sem uso de medicamento, mas sim existe esse risco de ter uma dificuldade de ereção após a cirurgia. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é 19 de novembro. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. No Jacó Pizzaiolo, você encontra a mais saborosa pizza da cidade, em vários sabores. Além do filé à Saint-Germain, filé grelhado com tropeiro e legumes, moqueca, medalhão e a melhor parmegiana da cidade. Você também pode fazer o seu pedido pelo telefone 3221-5465. Jacó Pizzaiolo, há mais de 20 anos, servindo você e sua família. Rua Cristóvão Teixeira, 136, no bairro Bom Pastor, bem perto da Avenida JK. Segurança, experiência, tecnologia, atenção. Mais que um sorriso bonito, cuidar dos seus dentes é uma questão de qualidade de vida. Heliodonto, Hospital Odontológico, Divinópolis e Nova Serrana. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubre Silva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubre Silva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo, agora há pouco rodou o comercial da Megscan. Eu quero reforçar que a Megscan tem horário estendido. O que é horário estendido? Para você que trabalha durante o dia, tem uma certa dificuldade em sair do trabalho para fazer um exame de ressonância magnética, a Megscan tem horário até às 10 da noite. Ela tem um profissional da segurança que te acompanha até o seu veículo, te acompanha até o ponto de ônibus, enfim, te proporcionando mais conforto. Ressonância magnética em Divinópolis tem nome e este nome é Megscan. Fica na Getúlio Vargas, quase esquina com a Coronel João Notini. No sábado, a Megscan
também tem horário estendido, até 1 da tarde. Ressonância magnética tem nome. Se você não conhece a Megascan, vale a pena conhecer e entender o serviço e o acolhimento que é feito na Megascan. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nessa terça-feira, com muito prazer. Hoje estamos recebendo o médico Dr. André Barragán. Nós estamos falando sobre a questão do Novembro Azul. A nossa produção, fui às ruas aí de Divinópolis colher algumas perguntas. E nós vamos agora, nesse bloco, ouvir essas perguntas. E o Lucas coloca a primeira para a gente. Por gentileza, Lucas. Muito bem, eu estou agora ao lado do Anderson, aqui do Salão do Anderson, da Rua Bahia. Ele tem 44 anos, já fez o exame de PSA e tem uma dúvida para tirar com o médico urologista André Barragán. Anderson, programa Amostra Grátis, boa noite, qual que é a sua dúvida? Boa noite, Samuel, boa noite, pessoal do Amostra Grátis. Eu tenho uma dúvida a respeito com qual idade que você tem que preocupar de fazer esse exame de toque? A partir de qual idade? Então, portanto, o médico André Barragán no estúdio vai responder para a gente a partir de qual idade, qual é o correto para ser feito o exame de toque. Obrigado, Anderson, pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês. Um abraço aí para o Anderson, um grande cabeleireiro aqui da Divinópolis. E ele já faz o PSA, mas está receoso com relação ao toque. Como é que se orienta o Anderson? A partir de que idade? Boa noite, Anderson. O exame do toque retal, a gente recomenda, quando eu falo a gente, eu estou falando a Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda a partir de 50 anos de idade para todo homem que não tenha fatores de risco. Então, quando a gente está falando isso, eu estou querendo dizer quem? É o homem que não tem familiares de primeiro grau, quer dizer, pai ou irmão, que tenha tido um câncer de próstata. Os afrodescendentes também têm um risco um pouco maior de ter câncer de próstata. Então, para os afrodescendentes e para os pacientes que têm uma história familiar positiva, que tem gente na família, pai e irmãos que já tiveram câncer, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos de idade. Bom, cara, vou pedir só ao Lucas, por gentileza, que deixe na fechada, na resposta, por favor. Vamos à segunda pergunta, por gentileza, e o médico vai responder para a gente. Muito bem, estou ao lado agora do Antônio Calvé, uma figura muito conhecida aqui em Divinópolis, do setor de turismo. E ele tem aqui uma dúvida para perguntar para o médico André Barragán. O Antônio Calvé disse que vai no médico de 2 em 2 anos, o médico urologista. Antônio Calvé, boa noite, programa Amostra Grátis. Qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta? Olha, eu gostaria de saber para o doutor André aí o seguinte, se o exame tem que ser necessariamente somente com toque ou ele pode ser feito também pelo PSA? Porque muitas pessoas às vezes têm vergonha de fazer o toque, e só faz o exame PSA. Você acha que é necessário fazer os dois ou somente o PSA dá para concluir também ou o toque é o mais importante? E no estúdio, o médico urologista André Barragán vai responder para a gente. Boa noite, Calvé. A sua pergunta é muito importante. O toque retal, ele tem que ser feito sempre. Apesar de ser um exame que a primeira vez pode ser constrangedor, ele é um exame fundamental, porque uma parte dos tumores pode não apresentar um crescimento importante do PSA, mas ele é sensível ao exame do toque, porque, para sorte nossa, a maioria dos tumores, ele cresce na periferia da próstata, que é a região exatamente que a gente consegue examinar com o exame do toque. Então, até 20% dos cânceres são diagnosticados, a biópsia indicada, exclusivamente pelo exame do toque. O PSA sem grande alteração, mas a gente faz o exame do toque, percebe uma alteração, percebe uma área de induração, um nódulo palpável ali, indica biópsia e em até 20% dos casos ele é o responsável por fazer o diagnóstico. Então, o exame do toque ele é fundamental. Muito bem, vamos, portanto, à terceira pergunta para o médico urologista André Barragán. O Ricardo Vaz, ele tem 46 anos, já fez o exame da prevenção do câncer de próstata, mas ele tem uma dúvida e uma pergunta para fazer para o urologista André Barragán. Boa noite, programa Amostra Grátis. Qual que é a sua pergunta, Ricardo? Boa noite, Samuel do Bar. Boa noite a todos da Amostra Grátis. Boa noite, doutor André. Eu gostaria de saber quais sintomas que o câncer de próstata pode causar no homem. E no estúdio, o médico responde para a gente.
Boa noite, Ricardo. A sua pergunta também é importante, mas a resposta dela não é tão simples. Por quê? O câncer de próstata, ele pode apresentar, sim, sintomas, mas normalmente, quando ele começa a apresentar sintoma, já é um tumor um pouco mais avançado. E aí os sintomas se confundem um pouco. Quer dizer, o paciente pode ter sintomas também semelhantes ao da hiperplasia prostática benigna, que são aqueles sintomas de esforço miccional, de demora para começar a urinar, ter que fazer, o jato fica mais fino, ter que acordar de noite para urinar. Esses podem ser sintomas iniciais e nos casos mais avançados de câncer de próstata, você pode ter sangramento na urina, o paciente pode apresentar emagrecimento, né, sem estar fazendo uma dieta, quer dizer, o emagrecimento não intencional, eventualmente pode apresentar dores nos ossos, especialmente na coluna lobar, na região do quadril. Mas como nas fases iniciais, que são as fases de maior probabilidade de cura do câncer, ele não tem sintomas que são tão importantes, a prevenção ela é fundamental, né? A gente fazer o exame do PSA e do toque retal regularmente. Vamos a mais uma pergunta, é a última desse bloco, por gentileza. Eu vou conversar agora com o Manuel Andrade, ele que é corretor de imóveis aqui na cidade de Divinópolis, ele que sempre acompanha o programa Amostra Grátis, está sempre participando, mandando o seu WhatsApp ao vivo. E hoje ele vai participar aqui fazendo uma pergunta para o urologista André Barragá, dentro desse tema da campanha Novembro Azul. Ele estava me dizendo aqui que ele está sempre com os exames em dia com relação à prevenção ao câncer de próstata. A gente tem uma pergunta para fazer para o urologista. O Manuel, muito boa noite, prazer te receber aqui no programa Amostra Grátis. Qual que é a sua pergunta para o urologista André Barragá? Boa noite, Samuel do Vale. Muito importante essa campanha, né, do Novembro Azul. Eu queria saber do doutor André, qual que é a função da próstata no organismo do ser humano? Seria essa pergunta. Muito boa noite e obrigado. E no estúdio, o urologista André Barragá responde para a gente. Boa noite, Manuel. A próstata, ela é uma glândula que é anexa ao sistema reprodutor masculino, né? Fica imediatamente abaixo da bexiga ali e por onde a uretra passa por dentro da próstata. E ela é responsável por produzir a maior parte do volume do sêmen. Então, quer dizer, do líquido seminal que vai ser ejaculado na hora da relação sexual. A próstata, junto com as vesículas seminais, produzem em torno de 90% da secreção que é eliminada no momento da relação sexual. Bacana, nós estamos ao vivo apresentando a Amostra Grátis da Saúde. Nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar já para o fechamento do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubre Silva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubre Silva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance.
Boletins de corrida de rua. Oferecimento Forte Limpeza. Produtos de limpeza residencial e industrial. 3214-5464. Muito bem, em nome do Forte Limpeza, mandando um grande abraço para o Roberto Borba e o Yuri. Nós vamos ter no dia 19 de janeiro, em São Sebastião do Oeste, mais uma corrida, e essa corrida é muito importante, já se configura aí como se fosse já um marco muito importante. É a segunda corrida rústica da cidade de São Sebastião do Oeste. As inscrições estão disponíveis no Simpla. Você pode fazer lá a sua inscrição com bastante tranquilidade. Vai ser em frente à igreja, na Praça do Rosário, a partir de 7 horas da manhã e largada às 7h30. Um grande abraço para o Matheus e para o Gabriel e todos de São Sebastião do Oeste. Nós teremos aqui em Divinópolis no dia 6, vai ser dia 6 de dezembro, não é uma corrida, mas é um desafio, o desafio 24 horas da esteira. Quem participa, fica um pouco correndo na esteira, leva lá um presente, leva lá uma contribuição para o Natal melhor de várias pessoas. Um grande abraço para o Léo do Lions, que organiza muito bem esse evento, o desafio 24 horas, vai ficar na Avenida JK, bem em frente ao Divi Shop. Então, portanto, dicas de corrida no oferecimento do Forte Limpeza, aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. De volta com a nossa entrevista, nós já estamos no último bloco, tem aqui algumas perguntas também pelo WhatsApp, várias perguntas, urologista André Barragá. Pessoa que não quis se identificar, não tem problema. A pergunta é a seguinte: quem faz raspagem na próstata pode atingir a ereção? Sim, com certeza. Na verdade, a raspagem da próstata, né, é o nome que a gente fala para cirurgia, que a gente fala que é uma ressecção endoscópica da próstata. Quer dizer isso? A gente não tira a próstata toda, né? A gente faz uma raspagem por dentro do canal da urina e é uma cirurgia voltada especificamente para a hiperplasia prostática benigna. Ela não é uma cirurgia para câncer. Então, assim, ela é para o tratamento sintomático da hiperplasia prostática benigna, nos casos que o paciente não respondeu bem com o medicamento. Então, ela serve para o paciente conseguir urinar melhor e, normalmente, ela não causa nenhuma alteração na ereção. Então, o paciente pode ter ereção normalmente depois dessa cirurgia. O Sebastião está perguntando quais são as pessoas com maior número de tendência a ter câncer de próstata. É possível evitar esse tipo de câncer? Um abraço, Sebastião. Muito obrigado pela sua pergunta. E o médico André Barragá responde para a gente. A melhor maneira de evitar ainda é o tratamento precoce. A gente não tem medidas tão efetivas. A gente até falou aqui um pouquinho mais cedo em relação à atividade física, que ajuda. Hábitos de vida saudáveis são sempre bons para evitar um estado inflamatório que pode levar ao desenvolvimento de câncer. Mas a melhor arma que a gente tem no tratamento do câncer de próstata é a detecção precoce para fazer o tratamento adequado. Sobre a questão do PSA, há uma dúvida, um certo temor também dos homens com relação a esse resultado, né? O que é o PSA e qual que é o número ideal desse PSA para que o homem possa continuar vivendo tranquilo e sem nenhum tipo de risco da doença? Isso é importante a gente falar porque realmente essa questão gera um pouco de confusão, né? E acaba, às vezes, assustando o paciente com resultados, porque não é uma coisa matemática. Não quer dizer que se o PSA está um pouco elevado, que o paciente vai ter câncer. O PSA ele é uma substância que é produzida normalmente pela próstata. E é normal a gente ter uma certa quantidade do PSA circulando na corrente sanguínea. E, às vezes, algumas pequenas elevações do PSA podem ser causadas por doenças benignas. Por exemplo, a própria hiperplasia prostática benigna pode levar a uma elevação do PSA, sem isso significar que seja um câncer. Outra coisa importante também, alguns casos de inflamação da próstata pode causar uma elevação até importante do PSA, mas no caso de uma prostatite, que é inflamação, uma infecção na próstata, né, a gente trata com antibiótico e normalmente o PSA ele depois volta ao normal. Então, quando a gente vai avaliar o PSA, a gente leva em conta vários fatores.
E aí, né, para esse tipo de situação, se você está na dúvida, a melhor solução é procurar mesmo o urologista, porque aí a gente faz uma avaliação mais completa para poder chegar à decisão se vai precisar ou não de fazer essa biópsia da próstata. Olá, Samuel, boa noite. De maneira natural, quem retira a próstata corre o risco de não poder ter mais filhos? Pessoa também que não quis se identificar. Obrigado pela mensagem. O médico responde para a gente. Então, se for feita a retirada completa da próstata, realmente o paciente perde essa capacidade de ter filho, porque o canal que vai do testículo para levar o espermatozoide para o meio externo, ele passa necessariamente por dentro da próstata, que é o ducto deferente. Então, quando é feita uma prostatectomia radical, que é para o tratamento de câncer, aí realmente o paciente perde essa capacidade de fertilidade. Tem uma pergunta aqui também. O senhor é uma pessoa, né, eu acredito que deva ser uma filha ou mulher, está perguntando aqui o seguinte: o homem tem 75 anos e foi apenas 2 vezes ao médico urologista. Ele não apresenta sintomas, mesmo com a idade avançada de 75 anos. Ele deve ir ao médico? Olha, é bom ir ao médico sim. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que até os 80 anos a gente deve fazer essa rotina de rastreio para o câncer de próstata, quer dizer, fazer o exame de sangue do PSA e fazer o toque retal. Mesmo em pacientes acima de 75 anos, até 80 anos de idade ainda é recomendável fazer. Então, recomendo que ele procure, sim, um urologista. O Kleber do bairro Ipiranga está perguntando, tem que ir todo ano ao médico urologista ou existe indicação que pode ir de 2 em 2 anos? Obrigado, Kleber, pela sua pergunta e o médico responde para a gente. Olha, essa é uma boa pergunta, viu, Kleber? Quando a gente faz uma avaliação no consultório de um paciente que está indo para fazer o rastreio de câncer de próstata, a gente vai levar em consideração vários fatores de risco, os 2 principais que a gente já falou, mas existem outros fatores de risco. A circunferência abdominal maior do que 102 centímetros, a hipertensão, são fatores que também aumentam o risco de câncer de próstata. Então, esse intervalo, depois do primeiro exame, ele pode ser anual ou a cada 2 em 2 anos, dependendo do fator de risco do paciente. E essa avaliação ela é feita caso a caso. Então, é muito importante que essa avaliação ela seja feita efetivamente por um urologista que já está acostumado a lidar com esses fatores de risco no momento de indicar esse acompanhamento. Então, pode ser feito anualmente ou a cada 2 anos, dependendo do paciente. Com relação à questão da cirurgia, você pode falar para a gente quais são as cirurgias indicadas no caso da retirada da próstata ou para a prevenção, mas a retirada da próstata mesmo, né? Sim. Quais são essas cirurgias? Quais são essas plataformas? Sim, basicamente a gente tem 3 tipos de cirurgia, né? A cirurgia ela pode ser feita pela via tradicional, que é a via aberta. Normalmente é feito um corte em torno de 10 centímetros na região inferior do abdômen, né, na região da linha média do abdômen. Ela pode ser feita também por laparoscopia, então são feitos alguns furos no abdômen, depois é feito só um pequeno corte de mais ou menos 5 centímetros para a retirada da próstata. E existe também, ainda não está disponível em Divinópolis, mas a gente espera que num futuro não muito distante vai chegar aqui, que é a cirurgia robótica, que também é um tipo de cirurgia laparoscópica auxiliada pelo robô, né, que tem algumas vantagens técnicas do ponto de vista de você ter uma melhor visão do campo operatório, uma visão mais amplificada. Mas todos os 3 tipos de cirurgia são altamente eficazes no controle da doença, isso não tem dúvida, né? As 3 cirurgias vão ter todo o potencial curativo de maneira igual. E você tem alguma preferência dessas cirurgias que você acabou de dizer agora, que você faz no seu dia a dia? Aqui em Divinópolis, como a gente não tem a cirurgia robótica, a gente faz os 2 tipos. A gente faz tanto a cirurgia laparoscópica quanto a cirurgia aberta, dependendo da disponibilidade que tiver no hospital. Uhum. Fica dando uma impressão que a cirurgia feita por videolaparoscopia, ela tem uma recuperação mais rápida. É por aí ou não? É um pouco por aí, né? Assim, porque os cortes são menores. E aí, dessa maneira, ela pode ter uma recuperação um pouco mais rápida. Mas a cirurgia aberta também, né, hoje em dia, com o know-how que a gente tem, né, ainda mais a gente que trabalha lá no Hospital do Câncer,
Com 2 dias o paciente está em casa. Então, a recuperação com a cirurgia laparoscópica ela é um pouco mais rápida, mas as duas são amplamente eficazes. Você acredita que muitos homens que passam pela cirurgia da próstata vão precisar até do acompanhamento psicológico para tentar entender esse novo momento da vida? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que já está mais tranquila com a situação, tem gente que é mais ansioso. Então, isso depende muito da personalidade da pessoa. Tem gente que consegue encarar isso tudo com muita naturalidade, né? Entende isso como um tratamento, como uma coisa que está vindo para fazer o bem, mas tem gente que já fica mais ansiosa. Então, o acompanhamento psicológico ele é sempre bom, especialmente para as pessoas que têm uma maior ansiedade em relação à cirurgia e qualquer efeito possível da cirurgia, né? Muito bem, deixa eu reforçar aqui, daqui a pouquinho o Lucas e o Túlio pode colocar para a gente aqui, o doutor André Barragá, é médico urologista, cooperado Unimed Divinópolis. O contato está aí, é o 3216-6750 e o 988-26-2005 também é o WhatsApp. Como é que você resume essa sua entrevista hoje pela primeira vez aqui na TV Candidez? O que você gostaria de deixar marcado para o telespectador, principalmente o homem que nos acompanha, dentro desse tema da prevenção ao câncer de próstata? Bom, primeiramente, eu queria agradecer porque acho que é uma oportunidade fundamental de estar divulgando, né, a prevenção do câncer de próstata, que eu acho que a grande mensagem que a gente tem para passar aqui é que prevenção ainda é o melhor tratamento. Muitas vezes o homem, né, deixa de procurar o médico por conta de preconceito e etc. e perde aquele momento ideal que a gente consegue curar a doença com a cirurgia. Então, o meu grande conselho, né, o que eu acho que resume a nossa conversa, é que a prevenção é fundamental, né? Todo homem acima dos 50 anos de idade que não tem outros fatores de risco deve procurar o urologista para não deixar passar a oportunidade de ter a cura da doença. Bacana. E ir ao médico é importante. Fazer o exame do toque e PSA são importantes. É fundamental. Um não exclui o outro. Ok, obrigado, viu, doutor André, pela sua presença, por essa entrevista que foi bastante importante para todo mundo que acompanhou aí sobre esse tema que a gente tem que quebrar tabus, né? Eu acho que a cada ano que passa a gente percebe que há um interesse do homem dentro desse assunto. Eu percebi isso na rua hoje, gravando com as pessoas, essa semana também no final de semana, conversando com vários amigos, né? Alguns falam claramente, não, já fui, vou sem problema nenhum. Minha mulher foi quem marcou para mim, mas eu fui lá. Normalmente o homem não marca, a mulher é que marca para o homem ir. Sim. Obrigado pela sua presença e boa sorte e sucesso aqui em Divinópolis ainda mais. Obrigado, Samuel. Obrigado, equipe do Amostra Grátis e da TV Candidez. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde. Sábado é programa de saúde gravado, não tem como participar, viu, doutor André? Ao vivo é na terça-feira, a partir de 9 da noite. Vem aí também ao vivo Evandro Araújo e o Espaço Aberto. A gente volta na próxima terça. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan.